coisa pra Cláudia. Pede ele pra ligar com ela, viu? O pessoal já tá chegando aí. Boa noite. Olha, o pessoal já tá chegando aí. Boa noite. Cláudia Pedral já tá na área ali. Vai aceitar agora? Só um instantezinho. Daqui a pouco vou te chamar, viu, Cláudia? Boa noite. Arilma. A Cláudia já tá na área. Daqui a pouquinho. Laís. O Antônio. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Rosana, tem a turminha aí que já tá entrando. Vamos aguardar. Vamos aguardar você enviar o seu convite, né? Convida a um amigo. Envia aí o convite do link, né? Que nós já, alguns aqui a gente já enviou. Aproveita e entra aí no direct, né, dos amigos e envie o convite para essa live. Uma live muito importante, especialmente para os professores da escola regular, para os gestores. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. E a pergunta de hoje à noite é: recebi um aluno autista, e agora? Então, para a nossa live hoje, nós teremos duas profissionais muito competentes. Uma delas, eu já vou convidá-la e daqui a pouco eu vou passar a oportunidade para a mediadora da live de hoje à noite, que é Elisângela Bastos, nossa psicopedagoga. Cláudia Pedral já fez o convite aqui, eu vou aceitá-la, ela vai entrar ao vivo. Enquanto ela entra aí, eu vou iniciar falando assim, né? Quantos professores já devem ter feito essa pergunta, né? Eu recebi um aluno, o aluno tem autismo, e agora? O que é que eu vou fazer? Quais caminhos que eu irei percorrer, né? Por onde eu devo começar? Como é que eu devo agir? Né? Quais são as formações que eu devo buscar? Então, nós estamos no mês azul, o mês do autismo, e o CAE já tem realizado algumas ações. Essa é a terceira ação. Nós nós realizamos na semana passada uma entrevista através da rádio Isabela FM com a psicóloga e a coordenadora do CAE, que levaram à comunidade algumas informações. E nós também fizemos lá na prainha um piquenique com os pais de crianças autistas e com as crianças também, realizando algumas atividades funcionais com essas crianças. Por quê? O tema da campanha anual deste ano é Lugar de Autista é em todo lugar. Então, o objetivo dessa campanha é mostrar que as pessoas autistas, elas podem e devem estar em todo e qualquer lugar. E para isso, nós devemos dar essa abertura. Os espaços devem estar preparados também para que essas pessoas com autismo, elas possam ter, tanto quanto qualquer um de nós, né, usufruir, né, de
de participar de espaços, de participar de eventos, de ter lazer, né, que é um direito de todos nós. Não há inclusão sem a consciência de que as pessoas autistas podem ser tão capazes quanto as não autistas, que elas têm habilidades e limitações como qualquer outra pessoa, que suas vidas têm o mesmo valor e que a inclusão não é favor, mas um direito humano. Enquanto vocês enviam aí o convite, né, para a participação da live, a live de hoje ela terá a participação da nossa psicopedagoga Elisângela de Almeida Bastos, pedagoga, psicopedagoga, especialista em atendimento educacional especializado, especialista em educação inclusiva e Libras. A entrevistada será a nossa terapeuta ocupacional, Cláudia Pedral Sampaio de Sena, que é, além de terapeuta ocupacional, é psicoterapeuta, psicomotricista, escritora, professora, diretora da Clínica Encontro há mais de 30 anos, assessora em saúde e educação em várias cidades, né, várias escolas e municípios. Eu estou tentando aqui, mas eu não estou conseguindo, né, por enquanto. Eu vou convidar para participar. Espera aí só um instante. Cláudia Pedral. Cláudia, já fiz o convite aí, meu bem. Pode entrar. Estamos aguardando a sua participação. Aguardando aqui a participação de Cláudia. Estou esperando ela entrar ao vivo. Aproveitando aqui enquanto ela entra, nós convidamos aos professores da escola regular para estarem conosco no dia 29 de abril deste mês. Não chegou ainda, Cláudia está dizendo que não chegou o convite. Terá um encontro, nós colocamos o nome de Encontro Azul, né? Porque o mês é azul, e esse encontro será lá no espaço da UAB, onde nós teremos alguns especialistas e vamos dividir alguns estudos de caso, vamos estar compartilhando um pouco da nossa experiência e tentando, de alguma forma, passar informação e auxiliar aos professores da escola regular. Tenho um aluno autista. E agora? Tá Bianca. fixando. Você colocou o filho. Tem um aluno autista. E agora? Vamos fazer o convite novamente para a Cláudia? Espera aí, deixa eu ver que ela... Acho que ela convidou aqui. Licença. Aceitar. Acho que agora ela entra. Entrar ao vivo com Cláudia Pedral. Agora. Olha aí. Tá tentando entrar. Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Boa noite. Bom rever você aqui novamente, né, na telinha. Não é? Tanto tempo que eu não faço live. Nos encontramos ao vivo, viu? Então, tá Nos todo mundo me ouvindo? Acho que eu até iria perguntar. Estão ouvindo bem, gente? Tá tendo problema de áudio, não, né? Tem um aluno autista. E agora? Bianca nos filho. Ela colocou filho. É. Faz parte, né, Bianca? Então, Cláudia, eu já vou chamar a Elisângela, mas enquanto Bianca organiza aqui, o que é que você está achando do tema da campanha anual, da campanha do mês do autismo? Lugar de autista é em todo lugar. Na verdade, assim, eu sempre acho que, infelizmente, a gente ainda precisa de campanhas de esclarecimento, a gente ainda precisa de campanhas de participação. A gente ainda vive um mundo muito preconceituoso. E o que a gente consegue? Como é que a gente consegue debelar, melhorar ou até crescer no preconceito? É o conhecimento. Então, eu sempre acho que essas campanhas, elas infelizmente, a gente ainda tem milhares de pessoas que não sabem, não conhecem, não entendem e que falam coisas até absurdas em relação aos meninos, que eu ainda fico pensando, eu ainda tenho que ouvir isso. Tantos anos na área, tantos anos trabalhando e a gente ainda ouve coisas absurdas em relação aos meninos. Então, é triste isso, infelizmente. Então, as campanhas, elas servem exatamente para a gente ampliar esse lugar, mostrar para as pessoas que são apenas crianças.
e que precisam de um espaço e que elas podem estar em qualquer lugar realmente, que elas merecem, que elas são seres humanos e que não existe um lugar apropriado para esses meninos, não só os autistas, como os especiais de modo geral, deficientes, transtornos, né, deficientes físicos. Hoje eu vi uma deficiente física, o que ela passou no aeroporto, a cadeira dela se perdeu, e você via que ela estava emocionada, porque, como ela falou, a cadeira faz parte da vida dela, ela não tem essa condição de locomoção como a gente tem. Então, a cadeira é essa locomoção. Então, como é que fica isso? É bastante complicado. E você via que ela estava emocionada realmente pela cadeira, que não foi uma simples cadeira, gente, são as pernas dela. É a locomoção, como ela falou. A locomoção é tudo para a gente. Então, quanto mais informações a gente der, talvez as próximas cadeiras não se acabem, não se sumam, né? Apareçam, Sim. vejam que aquilo ali é de importância e não é uma simples bagagem e que pode ser extraviada, mas que tenha mais cuidado em relação a isso. Então, eu acho que as campanhas elas cabem bem para a gente estar divulgando para as pessoas que acham que tudo isso é bobagem, né? E que não é, na verdade. Verdade. Então, agora eu vou passar o espaço para a nossa mediadora, que vai ser a Elisângela, nossa psicopedagoga. E eu vou ligar meu ventilador, peraí, viu? Senão eu vou morrer de calor. E uma equipe aqui mega eficiente, Como é? auxiliando, mas eu vou passar para ela. Bianca aqui, ó, Com auxiliando. certeza. Com certeza, é tão bom. Eu vou passar o espaço agora para ela e vou combinar aqui. Eu talvez retorne para a gente fixar a tela de um intérprete, né? Porque eu estou vendo surdos entrando aí, tá bom? Uhum. Desejo a todos, né, uma excelente live. Estou aqui do lado, dando o suporte. E eu acho que vai ser bem produtivo, né? Vai ficar gravado. A gente vai produzir bastante hoje em termos de conhecimento. Oi, Tudo tudo bom? bom, Li? Como vai? Bom tempo, né, amiga? Eu tô Bom aqui te de novo ver. nas lives, né? Acho ótimo, adoro live. Isso. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui novamente com Cláudia Pedral. Cláudia, nesse mês de comemoração e de conscientização, né, nós estamos aqui mais uma vez cumprindo nosso papel, não só social, mas de educação, que é de falar, né, um pouco e de, por que não orientar os professores com relação ao atendimento, ao receber o aluno autista em fala, né? Então, mas o que fazer? O que é que eu vou fazer? Tem um aluno autista, né? E agora? E agora? O que fazer com esse aluno autista? Toda criança autista tem, segundo os estudos, todos eles têm um interesse específico por um assunto, né? Interesse específico por um objeto, e o que fazer com relação a esse objeto? Deixa eu. Antes de, Interesse. antes de a gente partir assim, para esse específico, eu gostaria de falar um pouco que nós estamos vivendo momentos bem diferentes em relação ao autismo. Hoje há um patamar, digamos assim, um leque de situações muito ampla em relação a esse diagnóstico autismo. Primeiro, eu gostaria que as pessoas começassem a não chamar crianças autistas, e sim crianças com autismo. Eu chamo a atenção disso porque quando a gente fala alguma coisa relacionada dessa forma, criança autista, na verdade, a gente está raciando uma situação, como se essa criança ela não fosse uma criança qualquer, ela fosse um outro tipo de criança. E eu acho que a gente já tem cargas de preconceito demais em relação a uma série de situações, principalmente quando a gente traz isso para o assunto criança especial. Então, eu gostaria que a gente começasse a falar criança com autismo e não crianças autistas. Isso me preocupa sempre, sempre. E eu sempre chamo a atenção nos lugares que eu passo. Então, assim, é necessário, inclusive, nós acabamos de sair de uma situação
que é a pandemia, onde essas crianças elas estão prejudicadas. Nós temos aí pelo menos 4 anos de prejuízo só na educação infantil. As crianças de 2 anos e 3 anos, que hoje têm 4 e 5 anos, elas perderam as primeiras etapas. As crianças que entraram, que iriam entrar na escola e que não puderam entrar na escola, elas têm mais 2 anos de diferença. Então, essa criança que chegou no grupo 5 e que não teve todo o conteúdo, mesmo desenvolvimentista da educação infantil, ela está chegando, de certa forma, entre aspas, capenga em relação a tudo isso. Então, eu acho que é importante que a gente tenha o cuidado de olhar essa criança. Por quê? Porque nesse exato momento eu recebi 3 crianças só agora nesse mês com o diagnóstico de autismo de suspeita, porque estavam com atraso de fala e elas estão despontando porque a escola começou. Então, assim, a primeira coisa que acontece e a primeira coisa que chama a atenção é essa ausência dessa fala, que ela vem recheada de uma série de situações, além de atraso, a ausência da fala, que seria o mutismo seletivo, no caso, ou uma fala ainda com algumas trocas. Essa fala, gente, essa linguagem, ela é complicado quando a gente chega na vida sem essa linguagem, porque, de fato, eu não tenho como me comunicar se eu não falar. E a criança, o outro, que supostamente não tenha nada, ela olha para a cara da criança e, de repente, ela não quer nem conversa, porque ela diz, ele não fala. Automaticamente, ele já exclui essa criança. Então, em relação ao objeto de permanência, que em alguns casos, quando a gente tem uma criança que é clássica, e a gente chama isso de objeto de permanência, eu acho muito importante o cuidado com esse objeto. Ele é uma representatividade para essa criança, porque, de alguma forma, ele organiza. Quando a gente fala de organização, eu estou falando também de uma outra coisa, que é a questão sensorial. Eu acho que é importante a gente saber que qualquer ser humano pode ter transtorno de percepção sensorial e não ser autista, e que nem todo mundo que tem transtorno de percepção sensorial é autista. Então, isso é um componente que pode existir em todas as pessoas e no autista. E não significa que todo mundo é autista. Então, cuidado com essas coisas. Anda na ponta dos pés, não tapa os ouvidos, não gosta de roupa ou de calor, é muito agitado. Cuidado com isso, porque nem todo mundo que tem isso é autismo. Isso chama-se transtorno de percepção sensorial, que passa por uma outra ciência, que é a ciência que estudou essa troca do ser humano com a sua sensorialidade. É uma outra situação. Os autistas apresentam isso? Sim. Essa desorganização também acontece com uma série de pessoas. E principalmente as pessoas que estão acostumadas a viver daquela forma e qualquer mudança transforma. Na criança com autismo, o que acontece com esse objeto de permanência? Ela dá uma segurança para essa criança. Mas é para manter esse objeto na mão? De preferência, não. Porque ninguém vive assim. A mesma coisa a questão da rotina. É necessário trazer essa criança para essa rotina e ir mudando ela aos poucos. E por quê? Porque, na verdade, essa criança não vai conviver com essa rotina a vida inteira dessa forma. E por quê? Porque a vida não é assim. Vão sair colegas, vão entrar colegas, pode acontecer alguma coisa com a Pro pode engravidar e pode sair, pode entrar uma outra pessoa. Então, é interessante que essas rotinas, assim como esse objeto de permanência, seja trabalhado ao longo da vida dessa criança. É para arrancar de vez? Não. Mas a gente pode fazer negociações com esses objetos. A gente pode tentar colocar num lugar de acesso fácil para que ele possa fazer outras brincadeiras e volte a pegar aquilo quando terminar a brincadeira. Ao longo de um tempo, porque tudo é um processo, esse objeto passa a não ser tão necessário e a criança começa a ter uma negociação melhor em relação a isso. Muito bem. Existe, assim, em muitos momentos, uma certa, digamos assim, uma certa implicância. Ah, ele está com um bichinho, ou está com um paninho, só fica quietinho com aquele paninho. E é importante a gente estar falando com os pais que não é só isso, só usar esse objeto o tempo todo, porque a gente precisa entender que eles vão crescer, não vão ficar pequenininhos o tempo todo, né? O nosso trabalho vem contra essas situações, né? Mas
Existem outras situações em sala de aula, né? Que os professores acabam colocando a mão na cabeça e dizendo, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é o caso das crises e das brigas. Como diferenciar o que é uma crise e o que é uma briga? Olha só, birra todo mundo tem, birra todo mundo faz. A criança, eu vou sempre falar para vocês sobre esses dois parâmetros, exatamente porque a minha concepção de criança com autismo é que eu parto de um princípio, de um olhar do desenvolvimento normal para entender o que houve em matéria de transtorno. A criança era a partir de 3 anos, que era a primeira crise parecida com a adolescência que a criança tem. Tem uma perguntinha aqui. Nessas horas que eu dou graças a Deus por ter colocado os meus na escola com 9 meses. Verdade, viu? Então, vamos lá. Crise de birra, toda criança tem e começa aos 3 anos de idade. Quando a criança, na verdade, ela começa a descobrir o mundo. Ela sai dessa fase sensório-motora e sempre chama a atenção de vocês sobre Piaget. Ele morreu, mas as obras dele não estão enterradas. Vamos trazer de volta, porque ele continua sendo vigente. A neurociência reconhece esse trabalho, então não foram enterradas as obras de Piaget. Retire e leia. Então, de acordo com ele, que inclusive não é o meu autor, porque eu não sou educadora, eu sou terapeuta ocupacional, psicomotricista, mas eu entro nessa malha do entendimento do processo de aprendizagem porque eu trabalho com assessoria e, para mim, isso é muito importante no processo de desenvolvimento dessa criança com as funções que eu trabalho. Então, assim, toda criança, a partir de 2 ou 3 anos, quando sai de sensório motor, ela começa a descobrir a vida e ela vai desejar as coisas, como eu falava hoje. Se a gente tiver a consciência de que toda criança tem direito, eu sempre pergunto isso nas palestras, vocês acham que as crianças têm direito? Ah, eu acho que não, eu acho que não, ela tem sim. A criança tem direito a tudo, como eu também. Eu queria agora estar dentro de um avião, indo para a França, chegando lá eu ia comprar um vinho, ia num lugar maravilhoso, mas eu tive que fazer a live. Desejos todo mundo tem, direitos todo mundo tem. E a criança também tem. E a criança com autismo também tem. Então, a partir do momento, essa frasezinha, mas ele só faz o que quer, isso é uma zona de conforto do adulto. Eu vou me matar hoje. Que matem, mas é verdade. E por quê? Porque é mais fácil eu ceder do que eu dizer não e educar. Então, assim, nós estamos vivendo perigos. Eu tenho 36 anos de formada e eu conheço, já perdi a conta de quantos. E de quantos a gente passa a ter um processo de educação formal e que, de repente, a gente percebe que ele assume aquilo, ele entende. Porque ele tem uma coisa chamada cérebro, ele tem uma coisa chamada inteligência e função executiva. E se ele tem tudo isso, é óbvio que ele vai poder desenvolver porque ele não tem nenhuma pancada, lesão, transtorno, alteração. E todo esse processo será desenvolvido dentro daquilo que ele entende como sendo área inibitória. E se por acaso eu não startar, eu vou confundir, vou continuar confundindo o que é birra com o que é crise. Então, a birra é a primeira coisa que nós, enquanto educadores e terapeutas, devemos combater junto à família. Porque a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada com essa criança se a gente não tirar essa birra ou a gente simplesmente não apresentar essa criança uma condição mínima de aprendizado ou de se deixar ser estimulada. E a birra, ela não me permite isso, porque como essa frasezinha, ela só faz o que ela quer, ela não vai entender o que é importante para ela. Infelizmente. Ela não vai entender o que deve ser feito. O meu dever, a partir dos direitos dela, o meu dever é mostrar para ela o que pode e o que não pode. Além essas perguntinhas aí, viu, Li? Tem aí uma bem grande. Delana está aqui olhando, está assessorando, me assessorando. Então ótimo. Então, assim, eu acho que é importante, na verdade, que as pessoas... A primeira coisa que a gente possa fazer, junto com a família, porque não é uma coisa desassociada, é tentar mostrar para essa família a necessidade de desenvolvermos essa área inibitória para que a gente possa começar a trabalhar com essa criança e até nos permitir fazer essas intervenções. As birras, na verdade,
elas são associadas somente a uma questão comportamental. As crises, elas vêm associadas à birra, diminui quando você começa a trabalhar essa questão inibitória, e as crises, elas passam a ser muito em função dos TPS, que seriam algumas situações que deixam as crianças desorganizadas, como a saída da rotina, o calor excessivo, às vezes frio excessivo. Eu tenho um garoto que ele sua muito. Então, assim que ele chega na clínica, o ar-condicionado eu já deixo ele bem frio na sala. Quando ele entra, ele fica tranquilo. Quando ele está suando muito, ele não é capaz de dizer que está suando, que aquilo está incomodando, mas ele começa a ficar nervoso, ele começa a gritar, ele não consegue mais sentar para fazer atividade, não consegue brincar. Ele não consegue fazer troca porque ele está nervoso, então ele começa a ficar agitado. Aí a gente percebe que não é uma questão de comportamento, que é essa a diferença, e sim uma questão orgânica que está mexendo com ele, como o calor mexe com qualquer pessoa. Eu posso ficar com calor, eu posso procurar um lugar para me abanar, eu posso procurar um lugar livre, mas eu não preciso ficar em desacordo à situação. Não é o caso deles, porque eles não conseguem ter uma resposta associada a uma situação já amadurecida ou mesmo aceitável. Então, eles têm uma espécie de crise que é, na verdade, uma desorganização. É importante que a gente saiba quais são os pontos fracos, digamos assim, ou os TPS que essas crianças apresentam, para que a gente que nós nos tornemos gatilhos para essas crianças, e sim acolhedores em relação a elas. Em sala de aula é muito mais complicado essa organização no caso de crise. Mas eu quero que você passe umas dicas, na verdade. Qual seria a postura do professor em sala de aula em caso de crise? A depender da crise, vamos pensar numa crise macro, numa desorganização macro, é melhor tirar a criança da sala. É melhor tentar acolher ela e tirar ela da sala. Seria interessante que as professoras procurassem saber quais são os pontos fortes em relação a essa criança. É um abraço de urso? É não tocar na criança? É botar ela no vento? É tirar ela da sala? Quais seriam os pontos fortes que eu tenho como interventor para ajudar essa criança? Qualquer tipo de forçação de barra já não arrastar a criança, querer que ela sente, que ela faça atividade a pulso, querer que ela fazer com que o meu desejo, enquanto professor ou educador, queira que ela sente e faça aquilo, isso já não nos ajuda em nada. Então, no momento de crise, é interessante que, para preservar tanto a criança como os alunos, a gente retire a criança da sala, dê espaço para ela, procure saber o que eu posso fazer por ela naquele momento, para que ela se acalme, sem tocar muitas vezes nela. Às vezes a criança precisa de um abraço e outras ela precisa de espaço. Deixar ela solta um pouco. Se ela vier para junto de mim, tentar me abaixar e abraçar essa criança para ver se ela se acalma, pôr ela no colo, ela não vai ficar o tempo inteiro no colo, ela vai sair e vai voltar até que ela se acalme, ou ela quer ficar solta no pátio da escola, seria interessante até que ela se acalme, e aí a gente vai trazendo ela de volta para o contexto escolar. Mas é interessante que as professoras procurem saber quais os pontos fortes, aqueles que seriam interessantes, que seriam bons para eu poder aplicar em cada criança, porque cada criança é uma. Mas uma das coisas que eu acho que é básico para todo mundo é retirar da sala. Eu acho que é importante até para preservar a criança e os meninos da sala, em função do que está acontecendo, porque às vezes é difícil, a retirada na sala e saber o que eu posso fazer. Respondendo a pergunta, né? Boa noite, Cláudia. Eu gostaria de saber se é normal uma criança de 3 anos querer se comportar como um adulto, imitando a fala dos adultos, vocabulário e etc. Assim, não é uma questão de normal ou anormal. É questão do que está sendo oferecido para essa criança. É uma criança que só convive com adultos? É uma criança que só ouve adultos? É uma criança que não tem contato com crianças? É uma criança que o contexto dela na pandemia e agora é conviver com pessoas adultas? Então tem que ver. Não é uma questão de anormal ou anormal. Está sendo normal porque é o convívio dela. O que não é normal é que se continuar permanecendo nesse lugar e tentar oferecer para ela um ambiente mais infantilizado, porque é só uma criança de 3 anos. Então, seria mais nesse contexto. São essas coisas que adoecem as crianças. Infelizmente, esse tipo de comportamento que termina sendo adoecedor para as crianças.
existem algumas situações, por exemplo, de relacionadas à avaliação da pessoa com deficiência e mais especificamente com relação ao autista, né? Como deve ser feita essa avaliação? Isso é um questionamento que a gente recebe o tempo todo dos professores, dos diretores, que se preocupam o tempo todo com essa questão da avaliação. Então, tenta resumir como é que pode ser feita essa questão da avaliação. Olha só, Como o na aluno verdade, pode ser avaliado. quando você está falando de educação infantil, é uma ficha como outra qualquer que é feita na educação infantil. Quando você está falando isso lá na frente, no Fundamental 1, no Fundamental 2, a minha pergunta é: essa criança lê? Essa criança está dentro do currículo? Essa criança, ela está acompanhando a sala de aula? Quem é essa criança? Então, na verdade, essa avaliação vai depender muito do potencial e da habilidade que já foi desenvolvida. Porque se ela passa do segundo ano sem ler, a avaliação não vai ser possível. Porque essa criança, ela aceita essa intervenção pedagógica, é uma criança que conseguiu ser alfabetizada. Porque se você pega um autista clássico que não tem nenhuma função pedagógica, que não aceita nenhuma intervenção ou nenhum estímulo pedagógico, que avaliação a gente está falando? De uma criança que não lê. Como que você vai avaliar? Vai ter que ser feito um relatório, um relatório de fechamento, explicando qual é a condição dessa criança e de que não existe avaliação, porque é uma criança que não lê. Se é uma criança que lê, qual é o nível de atraso que ela está? Se por acaso ela é uma criança que está com uma leitura fraca, mas ela não consegue acompanhar, e eu tenho que fazer uma adaptação de todo esse material da criança, ela está fora do ano série dela, ela tem 10 anos e está no primeiro ano, ela tem 15 anos e está no quinto ano, já entra com termo de terminalidade. Já vou fazer uma avaliação toda relatoriada. Eu não vou entrar com questões de quantificação. Isso é um grande, na verdade, um grande tabu da educação aqui no Brasil. Eu tenho que quantificar, eu tenho que dar nota, se não fizer aquela prova e aquele documento, e se esse documento for notificado de zero, tem que ser zero. Não, gente. A inclusão, ela veio bater na porta da nossa educação exatamente para sairmos da caixinha. A gente não tem mais que ficar olhando essas crianças, a começar por elas, apenas pela quantificação. É importantíssimo, muito importante, que a gente possa ver a qualidade de aprendizado dessas pessoas. É muito importante que a gente olhe elas, não mais atravessado, porque não tiraram a nota que devia, mas olhe no centro dessa criança e vamos qualificar o que ela sabe. Vamos potencializar e habilitá-la naquilo que seja necessário. E não simplesmente notificar. Não é essa quantificação, ela tem que ser repensada. E a inclusão está aí para a gente repensar isso, entendeu? Então, essa avaliação, relaxem. Relaxem em relação a isso e vamos começar a ver isso de uma outra forma. Vamos sair dessa caixinha. Ah, mas o Brasil inteiro é assim, mas a gente não vai ser. Vamos gritar, então, para modificar tudo isso. Se meia dúzia começa a gritar, com certeza, atrás de meia dúzia tem mais 6 e mais 6, e a gente começa a multiplicar essas modificações. Uhum. Algo assim que os professores também costumam estar preocupados, né? Procuram saber como é que funciona a questão da adaptação curricular e, consequentemente, o termo de terminalidade. São duas situações diferentes, mas que uma vai em sequência da outra, não é isso? A adaptação, mesmo para a criança com autismo ou para a criança com deficiência de modo geral, ela vai ter que seguir um PDI, né? Que é o plano que é feito para essa criança, mas vai de acordo ao quadro dela. A gente pode ter 10 autistas, a gente pode ter 10 deficientes intelectuais, um vai ser diferente do outro. Nós podemos ter 10 crianças, uma é diferente da outra. Então, o fato de você ter um rótulo não faz você ser igual a todo mundo. A gente não está classificando e colocando uma etiqueta nas pessoas. Eu acho que, de certa forma, essa fase deve ter passado, que é chamada de estigma. A partir do momento que você é Down, todos são iguais, e não é assim. Esse estigma, eu acho que, desde quando eu comecei a estudar, eu ouço falar sobre isso, e eu acho que precisa realmente acabar. Cada criança é uma. Criança com autismo, nós podemos ter 10, elas são diferentes, a mesma coisa com todas as outras crianças.
Então, a adaptação, o PDI, ele é individual, vai de cada criança. Então, as adaptações, elas podem ser de grande porte e pequeno porte. As de pequeno porte são mais voltadas para as crianças que apresentam e adolescentes que apresentam mais aquele transtorno de aprendizagem, os distúrbios de aprendizagem ou as dificuldades, que são os TDAH, as dislexias, etc. E as crianças que trabalham com grande porte, que a gente até omite e a gente retira determinados conteúdos do conteúdo daquele indivíduo, né? Como é o nome? Da disciplina. Eu esqueci o nome. Que a gente retira. Então, do conteúdo mesmo, seria. Então, a criança, por exemplo, com Down, ela não consegue multiplicar e dividir, ela não vai multiplicar e dividir. Tudo dela vai ser com soma e diminuição. A criança com autismo apresenta dificuldades na área do aprendizado, então ela vai ter que conviver com o que ela pode, com o que ela traz de realidade. Então, se ela não consegue subjetivar, vamos objetivar todo o conhecimento dela. Vamos trabalhar não com coisas escritas, mas vamos trabalhar com objetivos. Não vamos fazer pegadinha, vamos fazer uma coisa mais enxuta, vamos ser mais diretivo, mais objetivo. Adaptação é isso. O termo de terminalidade, ele é utilizado para o autismo. Atenção, termo de terminalidade substitui o boletim. Ele é um relatório. E substitui o boletim, mas é usado somente para deficiências intelectuais severas, moderadas, múltiplas deficiências e autismos clássicos. Nós tínhamos um garoto lá no Mediterrâneo, aqui em Salvador, e ele nunca precisou de absolutamente nada, porque ele dava conta, era um Asperger inteligentíssimo, um dos melhores alunos da escola. Então, ele não precisou. Então, se eu precisar, eu vou usar. Se eu não precisar, eu vou deixar ele no regular. A ideia é essa. Então, o termo de terminalidade, ele é um relatório, ele é um relatório que, na verdade, é um documento que foi feito pela educação, pelo Ministério, pelo MEC, não é uma coisa que ninguém inventou, os documentos estão na internet, é só colocar lá termo de terminalidade que vocês vão achar, inclusive as explicações de como ele é elaborado, que é feito pela escola, não tem nada a ver com saúde, é feito pela escola. Então, ele é utilizado para autistas clássicos que estão com diferença de ano sério. Partindo assim, dessa informação de que nem todos os autistas são iguais e o tratamento não é igual para todos, né? Aí é onde entra, onde vem o grande questionamento. Os pais, eles estão naquela corrida por uma pessoa, um profissional de apoio em sala de aula, né? Então, e o que fazer? Como é que os pais vão conseguir esse profissional de apoio? Todo autista tem direito ao profissional de apoio? Como é que é feita essa análise? Olha, se a gente for correr atrás de todas as leis que tem no Brasil que me dão direito a alguma coisa, eu estou bem de vida. O negócio é só conseguir. O fato de estar na lei não significa que é para todo mundo. Então, assim, mas eu tenho direito, é uma criança que ela é competente, ela aceita a intervenção, regularmente ela está na sala, sendo acompanhada de uma forma tranquila. A professora tem acesso a ela responde bem a todas as intervenções regulares. Essa criança, inclusive no autocuidado, não precisa de um auxiliar. Mas como assim? Ela é uma criança autista. O fato de ser uma criança com autismo não significa que isso já valha de ter um auxiliar. Até porque o auxiliar, ele é exatamente, olha o nome, auxiliar, mediador. Se essa criança não precisa de mediação, para que eu vou colocar um mediador? Eu vou tirar a autonomia do meu filho, eu vou tirar a possibilidade de crescimento só para fazer valer a lei e vou prejudicar ele porque na lei diz que eu posso ter? Cuidado com isso, gente. Porque, na verdade, o mediador é para trazer essa criança para o mundo social. É para fazer essa criança participar ou até se sentir dentro desse contexto. Ela vai ajudar. Mas se é uma criança que tem fala, linguagem, autocuidado, independência, autonomia, para que eu vou trazer ela para um outro contexto que é extremamente minimizador e reabilitador apenas por causa de uma lei?
Então, muitas e muitas vezes, quando a gente... Hoje eu estava discutindo isso com uma outra escola aqui em Salvador, a gente falou sobre isso. Tem coisas que são reducionistas. Não utilizemos conceitos reducionistas para prejudicar os nossos filhos. Não. Usemos conceitos que sejam, acima de tudo, positivistas, que estejam vendo a criança lá na frente, que façam essa criança se desenvolver e não criar uma situação de zona de conforto, até mesmo com a retirada de autonomia, tendo uma pessoa do lado para fazer tudo. Eu tenho um exemplo aqui de uma menina que entrou na escola com 3 anos. Ela tem ossos de vidro. E quando ela entrou, eu mesmo requisitei, eu digo, eu preciso de um auxiliar com ela, e de preferência um auxiliar de enfermagem. Porque é uma criança que não podia andar sozinha. Ela não podia nenhum empurrão, nenhum toque, nenhum nada. E na educação infantil, a gente não pode impedir que as crianças saiam correndo, alvoroçadas, faz parte da educação infantil. Então, veio com esse auxiliar de enfermagem no sentido de proteger ela. Ela poderia brincar, mas com uma certa proteção. Ela até hoje está na escola, hoje ela está indo, inclusive, para o ensino médio. E o que aconteceu? Quando chegou no primeiro ano, eu entrei na sala, porque eu faço a supervisão de todas as salas, ela estava praticamente deitada lá no colo da menina, da auxiliar. Chamei a auxiliar e vem cá. Você tem necessidade de ficar na sala? Ela, não. Eu digo, tem necessidade de ficar junto dela? Não. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos desmamar esse processo. Conversei com a mãe e disse a ela que era uma menina, ela é normal, ela não tem nenhum atraso, ela pode muito bem ficar sozinha para dar conta do processo pedagógico dela. E aí nós fomos desmamando, e hoje essa auxiliar se encontra na escola, mas porque ela tem tráqueo, ela tem que fazer toda a limpeza da tráqueo de tempos em tempos. Ela é uma menina que tem de sabores de saúde e precisa ser atendida. Em determinados momentos a escola não tem competência para isso, então ela participa desse processo da escola, fora da sala de aula. Fora da sala de aula. A gente desmamou, essa menina é totalmente independente e autônoma na sala de aula, e é uma menina que está indo tranquilamente no crescimento dela. Então, não precisa a gente criar um ambiente de ausência de autonomia ou independência, porque essa criança precisa crescer e não ser o tempo inteiro entrecortada, ou mesmo ter suas asas cortadas, porque ela precisa voar, né? Exatamente. E esse é o trabalho que nós fazemos enquanto equipe multiprofissional, auxiliar os pais com relação a entender, a compreender a importância da autonomia na vida dos meninos. E é lindo a gente ver os meninos se desenvolverem, crescerem, né? E a gente consegue, né, esse momento de felicidade e de comemorar junto com os pais, né? Cada avanço, cada momentozinho. Dilane, ela quer saber o seguinte: provavelmente tenham professores que não saibam como perceber os indícios de uma criança com autismo. Você poderia nos falar quais as características que os professores podem estar observando nos meninos? Porque, assim, geralmente, Cláudia, os pais, eles não percebem com facilidade o que está acontecendo. Sempre aparecem para a gente lá com aquela história. O avô tinha essas características, o tio, um parente e assim por diante, e por isso eu esperei o tempo passar, né? E agora eu percebi que não é normal, ou a professora, geralmente são os professores que sinalizam e dizem, a professora me mandou vir para cá para buscar ajuda porque tem alguma coisa que não está normal. E aí, quais são as características que os pais os professores, desculpe, podem estar observando nos meninos para poder sinalizar para os pais? Olha, é engraçado assim. É importante pensar que a criança que entra, eu acho que no interior, às vezes, é meio complicado ter crianças de 2 anos, né? Porque começa a partir de 3. Mas aqui em Salvador, o ciclo começa com 2 anos. É importante pensar que a criança com 2 anos, ela é uma criança ainda no nível egóico. Ela está preocupada com ela porque ela ainda não descobriu o mundo. Como eu acabei de falar, quando ela sai dessa fase, é que ela começa a perceber o mundo, e aí vem as crises de birra. Então, a criança de 2 anos, ela tem por si, ela não sabe sentar e brincar com o coleguinha. Ela sabe correr.
ela não tem ainda desenvolvido essa condição de exploração do brinquedo, a não ser quando o adulto senta e brinca com ela, e é por curto tempo. Essa criança de 2 anos, ela risca, e a gente chama de garatuja, ela não desenha. Ela não dá nome aos desenhos porque ela está começando agora a descobrir a possibilidade do uso dessa coordenação no papel. Então, é importante que a gente entenda, aí de novo eu falo, que eu preciso entender do desenvolvimento tido como normal da criança para eu entender o que está de errado. Então, as crianças que andam muito na ponta do pé, elas devem ter o cuidado de chamar os pais e sinalizar que está acontecendo alguma coisa, porque, com certeza, essa criança tem um TPS, não tem autismo. E aí, tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo que ajudam a essa criança a não manter esse pé equino, como a gente chama, né? Na pontinha do pé, porque faz mal à panturrilha, que é a batata da perna, faz o encurtamento de tendões, que também é muito complicado, enfim. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Isso não necessariamente é autismo, mas pode ser uma condição. Quando é uma criança hoje que chama atenção, cuidado com a pandemia, que tem uma ausência de linguagem, fala e linguagem são 2 coisas diferentes. Uma criança que tem um atraso de fala e que ela apenas balbucia e que muitas vezes ela fala poucas palavras, com 2 anos para 3, é necessário ter um olhar cuidadoso em relação a isso, porque é uma criança que já está apresentando um certo atraso. Com 1 ano, a criança fala mais ou menos de 5 a 10 palavras. Hoje em dia, com os estímulos, é mais ou menos esse o nível. Quando ela chega com 2 anos, ela já tem um número maior de palavras, porque ela já está começando a perceber mais o mundo. Então, se ela chega na escola sem falar, sem a fala, muito menos a linguagem, a gente deve se preocupar. E de imediato, independente, inclusive, de ser autista, esse é um dos pontos fortes que a gente deve começar a trabalhar. Aí vai uma dica para todos os professores com crianças que apresentam esse tipo de atraso, para a gente já começar a intervir. Usem a sacola do final de semana. O que seria a sacola do final de semana? É uma sacolinha mesmo, ou pode ser um caderno, ou uma caixa, onde vocês quiserem. O objetivo é colocar dentro dessa sacola tudo que foi feito com a criança durante o final de semana. Normalmente, no primeiro dia de aula, na segunda-feira, as professoras da educação infantil costumam fazer uma rodinha e a primeira coisa que se pergunta é: como foi seu final de semana? Isso é um trabalho de linguagem, é um trabalho de desenvolvimento de fala e linguagem. Então, é importante que essa criança que esteja dentro desse contexto, ela possa levar para a professora o que aconteceu. Um circo, uma festa, um passeio, uma viagem, fotos, ingressos, lembranças, coisas relacionadas àquele lugar que pode estar dentro dessa mochila, ou dessa sacola, ou dessa caixinha, sei lá, cada um vai fazer como quiser. E vai ser encaminhado para a professora. Com que objetivo? A professora vai tomar conhecimento daquilo e no momento em que ela estiver fazendo a socialização dessas falas com as outras crianças, ela vai trazer então: ô João, você foi para o aniversário de seu avô? A foto está lá. Ele vai chamar a atenção. Como é que ela sabe? Aí ele vai mostrar: olha, quem é esse aqui? É o vovô? Ele vai começar a se interessar a falar vovô. Ele vai se interessar em falar papai. Ah, bolo. Assoprou. Essas coisas que vão entremeando dentro desse processo começam a aparecer no decorrer. Então, ele começa a se sentir pertencente. Tenha ele um quadro de autismo ou não, vai começar a fazer ele se sentir pertencente. Então, em qualquer instância, uma intervenção como essa vai fazer bem para qualquer criança. Então, essa criança não fala, vocês já podem começar a agir, já podem começar a intervir, mas é alguma coisa que precisa ser chamada. Essa criança não fala, precisa chamar a atenção disso. Essa criança se isola. Que tipo de isolamento? Com 2 anos, a criança corre à toa. Sai correndo, não quer nem saber. Mas é uma criança que não para de jeito nenhum. É uma criança que ela não consegue ficar na sala, ela sai da rodinha o tempo inteiro, ela tem uma agitação diferenciada, ela cai muito. É uma criança que não atende quando a gente chama, ela não sabe quem ela é pelo nome. É uma criança que a gente precisa parar para ter um olhar diferenciado de 2 até uma certa idade. Todas essas características devem ser observadas cuidadosamente.
Significa, então, que isso é autismo? Não. Pode ser uma série de coisas, mas esse é um começo para a gente começar a descortinar um diagnóstico que poderá ser de autismo ou não. Aí vamos fazer as intervenções para a gente poder ver aonde a gente vai dar, tirando determinadas coisas, superproteção de família, negação de pai e mãe, não querer ver o quadro, fingir que não está vendo, fazer intervenções diferenciadas, violência doméstica, etc. A gente vai chegar no diagnóstico correto. Isso. Aqui em Remanso, hoje nós temos um trabalho bem diferenciado, né? Eu me orgulho de participar de todo um processo, né, junto com você. E, assim, eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo, assim, mostrando para os professores. Eles perceberam esses sinais, né, sinalizaram para os pais. E, assim, existe uma equipe, né, que vai ajudar com relação a esse diagnóstico. Hoje, em Remanso, nós trabalhamos com uma equipe maravilhosa. Aí eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo. O que seria essa equipe, do que seria esse trabalho em equipe, da equipe do CAE? Olha só, antes de mais nada, a gente tem que bater palma, né? Porque Remanso sai na frente na região com um trabalho tão bonito como esse. E ele é de suma importância porque a gente está falando de gerações. Então, ao chegar em Remanso, eu descortinei gerações de pessoas de 50, de 60 anos que poderiam ter tido uma oportunidade ou outra, mas não houve um trabalho direcionado nesse contexto. Então, ficou complicado para essas pessoas terem uma vida diferenciada. Quando a gente chega em Remanso, que a gente descortina um trabalho como esse, a gente está abrindo chances, abrindo portas diferenciadas para essa geração. Então, é uma cidade pequena, é uma cidade do interior, onde a gente não vai ter uma geração de deficientes, e sim de eficientes. E isso é importante. E esse trabalho começa exatamente quando as professoras, porque, gente, escola é tudo. Eu, normalmente, procuro saber logo o que a escola fala. A escola não fala nada, tem alguma coisa de errado com a escola. A escola chamou por algum motivo, a escola percebeu alguma coisa. Então, o primeiro chamado é da escola. Ela chamou e falou: está existindo uma dificuldade em alguma área funcional, que nós somos função. Então, é importante que o pai fique atento e alerta. E dentro de Remanso, nós temos o CAEE. Qual é a função desse local? O CAEE, ele vem no exato momento de entender essa criança, avaliar essa criança, fazer levantamentos dessas funções. Hoje a gente tem uma equipe completa, a gente vai poder ver essa criança, inclusive nessas funções, que o psicopedagogo vai ver como é que está o desenvolvimento dele, o terapeuta ocupacional vai ver essa função, como é que está, o que está acontecendo, o fonoaudiólogo vai dar uma olhadinha como é que está essa linguagem, a gente vai procurar a psicóloga para saber como é que tem esse contexto, esse suporte emocional, e essa criança vai passar pela equipe no sentido de quê? De tentarmos entender esse diagnóstico e com a ajuda da neuropediatra quando a gente encaminha que é necessário. Enfim, essa criança entra, ela é avaliada e, de certa forma, a gente vai encaminhar essa criança, então, para um acompanhamento no AEE. No AEE, que é exatamente o professor que está se desenvolvendo, nós estamos capacitando essas meninas, essas professoras, para elas poderem acompanhar essa criança. Ela vai fazer um dueto, né, uma mediação com a escola e o quadro dessa criança, exatamente para que a gente possa ter esse laço, para que essa criança possa ter esse suporte educacional do AEE, porque ele é educacional, não é terapêutico. Não é terapêutico. O suporte terapêutico que eu dou é dentro da educação, é o meu olhar de saúde dentro da educação. Eu não faço terapia dentro do CAEE, porque essa não é a função do CAEE. Nós não oferecemos terapias, apenas suportes na área de saúde, para que essa criança e o CAEE possa ter um suporte do diagnóstico das possibilidades e habilidades a serem desenvolvidas. Então, a criança vai ter dentro do CAEE o suporte do AEE para a escola, onde elas vão pelo menos, alicerçar essa professora que está com esse aluno no seu processo de adaptação, no seu processo curricular, no seu PDI, enquanto elas estão trabalhando com as crianças de 1 a 2 vezes por semana. Então, é um trabalho que parece mágico e que parece que é fácil,
mas não é. É trabalhoso a beça, porque nós trabalhamos família, nós trabalhamos a escola, a gente trabalha cada dia essa criança, a gente tem que fazer a tríade, que seria escola, AEE e família. Sem essa tríade a gente não caminha. Não adianta pegar a criança e jogar na escola, que a escola não vai dar conta. Não adianta pegar e jogar na escola e no AEE, que a gente não vai dar conta. A gente precisa desse suporte familiar, seja ele no AEE, seja ele no terapêutico, para que essa sustentação, que começa na família, eu costumo dizer, gente, ele passa comigo meia hora, ele passa a cada dia 24 horas com a família. Ele passa 4 horas com a escola, mas 20 com a família. Então, esse suporte, toda essa intervenção e essa mudança tem que vir da família. Considerando o tema anual da campanha, né, que é Lugar de Autista em Todo Lugar, nós já vamos finalizar, dar um tchauzinho para o pessoal, agradecer a todos. Nesse momento, eu quero agradecer a Cláudia Pedral, mais uma vez, aos que assistem, né, aos nossos telespectadores, a nossa Deri, que está aqui do lado, maravilhosa, e a equipe técnica, Dalton e Bianca, né? Então, assim, para finalizar, Cláudia, eu quero assim, que você deixe a sua mensagem a todos que assistem a essa live. A Edilane, ela começou me perguntando o que eu acho sobre esse momento, sobre esses dias, sobre as campanhas. Eu não sei, eu me sinto feliz pela minha trajetória até aqui, porque, de alguma forma, eu vejo um mundo um pouco melhor. Se a gente tinha uma linha... Vamos pensar num termômetro onde era tudo vermelho. Tudo absolutamente vermelho. Era confuso, as pessoas não aceitavam. Eu já briguei muito na rua por causa dos meninos. Quebrava pau direto. Não quero nem saber. Se olhasse feio, estava olhando para mim, já estava, sabe, grávida ou não, já estava, qual é o problema? E hoje eu consigo respirar. Pelo menos assim, esse termômetro vermelho, ele deu uma folguinha. Pequenininha, mas ele deu. Uma folguinha para que a gente possa estar dentro de uma escola regular, para que, de alguma forma, quando a gente vai aqui no shopping, quando a gente faz o trabalho com os meninos, eles podem participar disso tudo. Tenha calma, porque ela não fecha, não. Ela continua. Ela conta aqui agoniada, achando que vai cair. Não cai assim, não. Quando cai, avisa. Fique tranquila que vai dar tempo. Então, assim, eu fico feliz de estar dentro de todo esse contexto, porque, na verdade, é mais uma força contra esse mundo e tentando provar para as pessoas que são mais do que a gente, de que a criança especial autista, a criança especial com deficiência, com transtorno, com TDAH, com sofrimento psíquico, de violência doméstica, seja lá o que for, ela tem um lugar. E que hoje, com esse boom dessa criança com autismo, ela tem o direito de estar em qualquer lugar realmente. Ela tem direito de estar numa escola, ela tem direito de ser amada, ela tem direito de crescer. Por favor, não sufoquem essas crianças, não criem essas crianças como se elas fossem uma raça ou algo que eu não sei o que é, um ET, porque são crianças. Sabe o que elas precisam? De amor. Vocês já experimentaram pegar seus filhos, botar no braço e abraçar e beijar de verdade e dizer, é só uma criança? Sabe, em vez de olhar para ela assim, ela é um autista, eu preciso amar ela mais, não. Apenas olhar para elas e dizer, poxa, é meu filho. Sabe o que eu posso fazer para ele crescer cada dia que passa? Tudo, menos fazer por ele. Façam com ele, mas não por ele. Cada vez que vocês fazem algo por seus filhos, seja eles quem forem, você tira o direito dele crescer. E as crianças precisam crescer. E vou dizer, quando o trabalho é bem feito, a gente tem seres humanos maravilhosos e lindos, sem nenhuma preocupação. Agora, vamos acreditar neles, acreditar é deixá-los comer sozinho, trocar de roupa, tomar banho, deixar viver, porque se tem uma coisa que é inerente a qualquer ser humano, é a vida. E o direito de viver a vida. Então, a minha mensagem é diante disso. Se o lugar de autista é em qualquer lugar, o direito de viver a vida é de qualquer ser humano também. E não vivam vivam com os seus filhos. Muito obrigada, meu amor. É um prazer estar aqui com você.
um prazer estar aqui com essa turma maravilhosa e Sim. muito obrigada. Deus abençoe a todos, viu? Minha Amém. direita. Por mais lives e mais Minha conversas. direita. Cheirinho, viu, Cláudio? Tinha mais Cheirinho. perguntas, mas a gente ficou com medo de cair aqui. Não, não cai, não. Não cai, não. Ela Aqui, ó, continua. tem muita coisa, né? Muita informação, muita coisa para perguntar. A gente teria mais perguntas ali, mas aí para não cortar, a gente combinou de ser apenas 1 hora. Você trouxe a informação importante, só frisando. Percebeu o professor, o diretor, né, o gestor, que geralmente leva que o aluno está com autismo, o primeiro passo, né, depois é lógico de uma aceitação, que a gente sabe que tem a questão da aceitação com a família, aí encaminha, né, pergunta para a gente quais são os documentos que precisa, aí leva para o CAE para realizar o protocolo de atendimento. A partir do atendimento é que a gente faz esses encaminhamentos, seja para algum especialista, né, da área da saúde, e aí a depender também do AEE, né, para o AEE também. Uma informação importante, a Cláudia já falou aí, né, que a gente sempre tem repetido, a gente não oferta terapia, a gente oferta assessoria. Outra questão importante, levou para o CAE e não foi atendido, não é assim, chegou e logo é atendido, porque assim, a nossa demanda ainda é muito grande para a quantidade que tem aparecido de crianças, especialmente, né, Elisângela, crianças que apresentam crianças com autismo. Então, a gente vai pedir um pouco de paciência, como a gente sempre tem pedido, mas vai chegar lá, né? Vai chegar o momento e a gente vai, graças a Deus que a gente já diminuiu bastante a fila, né? A fila que a gente tem é desse ano mesmo, né? A gente já conseguiu, nós já nos organizamos muito em relação a isso. Então, é isso, a gente levar e a gente, né, fazer os encaminhamentos que são necessários com essa equipe que a gente tem procurado trabalhar junto. E assim, a gente falou de muita dificuldade, né, que a gente tem, mas como eu estava conversando, né, Elisângela, a gente tem que falar da dificuldade, mas tem que falar das delícias que é também o aprendizado que a gente tem, né, com esses meninos, o aprendizado que a gente tem com essas famílias. Então, a gente dá um espaço também para a Cláudia falar dessas delícias, porque a gente aprende, a gente supera. Eu estava conversando com a mãe e cada momento é um novo aprendizado. E aí, nesse piquenique que teve, acho que ela está até aqui presente na live, que eu a vi. Aí eu conversando com ela assim, porque o filho dela me deu um abraço tão apertado para tirar uma foto, ele queria uma selfie, ele viu que a gente tava fazendo selfie, ele disse, ele não pode ver selfie, me deu um abraço tão apertado, eu disse, olha aí, a gente quebrando o mito, porque assim, tem um mito, né, que é esse negócio de dizer que eles não querem toque, que eles não abraçam, que a gente sabe que é um mito também, né? Sim. E que assim pode ser trabalhado. Então, eu vi duas situações. Vi essa do abraço bem apertado e vi outra também que eu conversei com outra mãe. Eu disse: olha, eu não acredito que ele está entrando dentro do carro e era um som bem forte, que também é um mito, porque quando a família trabalha, né? Quando colocam equipes que chega junto para trabalhar. Essas questões, elas era o Bernardo, ela já apareceu aí, foi Laís. Bernardo é um sucesso. E aí eu conversando com ela, eu disse, olha, isso aí é mito. E assim, a gente vai aprendendo uma com a outra, né, com a mãe, que traz também pra gente, e a gente vai quebrando alguns estigmas, que são estigmas também, como você falou, que são colocados, e as pessoas raciam muito, e a gente tá aqui para quebrar também, para mostrar que eles são crianças. Eles são crianças, eles têm que ser vistos, precisam ser vistos como crianças. E isso é uma maravilha, né? Essa fala que Cláudio sempre compartilha com a gente. Gente, são crianças. Então, são crianças. Nós brincamos na sexta-feira com crianças. Né? Vamos parar de olhar essa parte aí, que existe, sim, uma limitação. Mas quem não tem, eu tenho, a Angela tem, você tem. Quem não tem limitações, eu tenho em várias áreas. A gente está aqui quebrando a limitação da Elisângela, que foi encarar a live, né? Não, nós vamos quebrar essa limitação sua. Então, é sobre isso. É sobre isso, tudo bem. Pois é. Pois boa noite, brigadão, viu, Cláudia? Cheirinho e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau. Vai ficar gravado, eu vou gravar.